Imagine-se em frente ao espelho pela manhã. A luz natural entra pela janela e por um instante você percebe algo diferente. A pele parece mais viva, o toque mais liso, o olhar mais desperto. Não é um novo creme caro, nem o resultado de algum tratamento de luxo, é algo muito mais simples, natural e, acima de tudo, acessível. Foi exatamente essa sensação que Helena, uma esteticista apaixonada por receitas naturais, descreveu ao descobrir o que ela chamou de ritual da pele viva. Helena sempre acreditou que a verdadeira beleza não vem do espelho, vem do equilíbrio entre o que a pele recebe e o que o corpo entrega. E, como ela mesma dizia, nenhum cosmético é capaz de devolver o brilho que o corpo perdeu por dentro. Essa frase carrega uma verdade poderosa. O doutor Laer Ribeiro sempre reforça que a pele é o espelho da bioquímica interna. Quando o organismo está desnutrido, inflamado ou intoxicado, o rosto denuncia. Mas quando o corpo volta a receber os nutrientes certos, algo mágico acontece. A pele se ilumina de dentro para fora. E é exatamente isso que esse ritual desperta. Um processo de regeneração natural, capaz de suavizar linhas finas, restaurar firmeza e trazer um brilho real, aquele que nenhuma base consegue imitar. O segredo? Uma combinação de ingredientes que, quando entram em contato, criam uma sinergia que desperta os mecanismos adormecidos da derme. Nada de fórmulas complexas ou promessas milagrosas. A natureza sempre guardou seus segredos na simplicidade. Helena descobriu isso quase por acaso. Durante um curso de cosmetologia natural, ela observou uma reação curiosa ao misturar clara de ovo com açúcar. A textura se transformava, a pele parecia respirar novamente. Intrigada, decidiu experimentar a mistura com babosa e o resultado foi imediato. A firmeza voltou, o toque ficou acetinado e até as pequenas linhas ao redor dos olhos pareceram suavizar. O que parecia um truque de beleza, de avó, começou a despertar a atenção de quem via os resultados. Mas a explicação é científica. Cada ingrediente atua em um nível diferente da pele, e juntos formam o que Dr. Laer Ribeiro chamaria de alquimia biológica, uma reação viva entre natureza e fisiologia. Antes de te contar como essa combinação age em cada camada, quero te convidar a um gesto simples. Se esse tipo de descoberta natural faz sentido para você, deixe o seu like e se inscreva. Porque quanto mais pessoas entenderem que beleza é consequência de saúde, mais próximas estaremos de viver em equilíbrio. E agora, vamos entender por que essa máscara funciona não como cosmético, mas como um estímulo biológico que reativa a vitalidade da pele. Helena costumava dizer que a maior inimiga da pele não é a idade, é a rotina. Aquela sequência automática de cremes, sabonetes e ácidos que prometem renovação, mas silenciosamente exaurem as defesas naturais da pele. A verdade é que, enquanto o mercado fatura bilhões vendendo soluções embaladas em vidros luxuosos, a maioria das pessoas está apenas alimentando um ciclo de dependência química. O Dr. Laer Ribeiro sempre alerta. Tudo o que o corpo precisa para se regenerar, ele mesmo sabe produzir, desde que receba o estímulo certo. O problema é que a indústria cosmética aprendeu a interromper esse mecanismo natural. Quando você aplica cremes com conservantes, parabenos e fragrâncias artificiais, a pele perde a capacidade de se autorregular. Ela deixa de reagir, de se defender, de produzir o próprio colágeno. É como se fosse colocada em um estado de preguiça celular. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas dizem: meu creme funcionava no começo, mas depois parou de fazer efeito. Não é impressão, é bioquímica.
A pele, quando constantemente estimulada de fora para dentro, deixa de trabalhar por conta própria. Ela se torna dependente de substâncias externas, como um músculo que atrofiou por falta de uso. Helena via isso todos os dias no consultório. Mulheres com gavetas cheias de produtos, cada um prometendo o que o anterior não cumpriu. Mas o espelho mostrava sempre o mesmo rosto, cansado, sem brilho, com aquela textura opaca que denuncia desequilíbrio. E foi observando esse padrão que ela decidiu voltar ao essencial, aquilo que o corpo reconhece como alimento, não como agressão. É aqui que entra o que chamamos de biocosmética viva, um conceito que o próprio doutor Lair valorizava em suas palestras. Usar substâncias naturais que interagem com as enzimas e proteínas do corpo, em vez de bloqueá-las. Porque o que envelhece não é o tempo, é a perda da comunicação entre as células. E é exatamente essa comunicação que o ritual da pele viva restaura. A clara de ovo fala com as fibras de colágeno, o açúcar estimula a renovação celular, a babosa hidrata de dentro para fora e o óleo vegetal sela tudo isso com uma película nutritiva que protege sem sufocar. Helena descobriu que, quando a pele é tratada como organismo vivo e não como superfície morta, ela reage imediatamente. E é aqui que começa a explicação científica que transforma esse ritual caseiro em uma verdadeira terapia de rejuvenescimento natural. O momento em que Helena percebeu que aquela receita simples tinha algo especial foi quase místico. Ela aplicou a mistura no rosto e, poucos minutos depois, sentiu o tecido cutâneo responder. Não era apenas a sensação de frescor. Era como se as células tivessem acordado de um longo sono. E o mais curioso, a pele ficou firme, porém elástica, com um brilho natural que nenhum cosmético de laboratório jamais havia proporcionado. Ao estudar a fundo, ela descobriu o motivo, e ele é puramente biológico. A clara de ovo é composta por mais de 80% de água e albumina, uma proteína com poder tensor imediato. Quando entra em contato com o ar e seca sobre a pele, forma uma película natural que se contrai, suavemente, estimulando os receptores de colágeno. O Dr. Lair Ribeiro explica que o corpo responde a estímulos de tensão com reparo, e é exatamente isso que a clara provoca um microestresse positivo que faz o organismo reforçar a estrutura dérmica. Mas tensão sem renovação não basta. É aí que entra o açúcar. As partículas microscópicas atuam como uma esfoliação mecânica precisa, removendo células mortas e abrindo caminho para a regeneração. Além disso, o açúcar contém pequenas quantidades de ácido glicólico natural, um composto reconhecido por estimular a produção de elastina. O resultado é uma pele mais uniforme e receptiva aos nutrientes seguintes. A babosa, ou aloe vera, é o coração dessa alquimia. Rica em polissacarídeos, aminoácidos e enzimas antioxidantes, ela penetra nas camadas mais profundas e ativa os fibroblastos, as células que produzem colágeno e ácido hialurônico. É como se a babosa conversasse diretamente com o DNA da pele, lembrando-a de como se regenerar. Dr. Lair sempre dizia que a célula é como um músico talentoso. Basta dar-lhe o instrumento certo que ela toca a melodia da saúde novamente. Por fim, o óleo vegetal, seja de amêndoas, coco ou oliva, age como um selante biológico. Ele impede que a hidratação se perca e repõe os lipídios naturais, restaurando a barreira protetora da epiderme. O segredo está no equilíbrio. A clara firma, o açúcar renova, a babosa reconstrói e o óleo nutre. Juntos, formam uma sequência de estímulos que imitam o próprio ciclo natural de regeneração cutânea.
Helena costumava dizer que, após aplicar a mistura, sentia a pele respirar. E, biologicamente, é exatamente isso que acontece. Os poros se liberam, o pH se equilibra e a microcirculação aumenta. É uma terapia de estímulo, não de cobertura. É o corpo voltando a se ouvir, como ensina o doutor Lair Ribeiro. Quando o corpo se escuta, ele se cura. Helena sempre começava o ritual em silêncio. Ela dizia que o corpo responde melhor quando a mente está presente. Nada de celular, música ou distração. A pele, segundo ela, precisava ser ouvida, e isso fazia toda a diferença. A receita era simples, mas exigia atenção aos detalhes. Primeiro, ela separava uma clara de ovo fresca, batida suavemente até ficar levemente espumosa. Depois, acrescentava uma colher de sopa de açúcar refinado para peles sensíveis, o cristal para peles mais espessas. Misturava devagar até sentir os grãos começando a se dissolver na clara. Nesse ponto, a textura ficava quase perolada. Então vinha a babosa, o coração vivo da mistura, cerca de uma colher de sopa do gel interno, transparente e viscoso. Por fim, uma colher de chá de óleo vegetal, que poderia ser de amêndoas, coco ou azeite extra virgem. Helena dizia que o segredo estava na temperatura da mistura ambiente, nunca fria. Tudo que choca o corpo, ele rejeita. Ela repetia. E essa é uma verdade fisiológica. Temperaturas muito baixas contraem os poros, impedindo a absorção. Ela aplicava a máscara com as mãos limpas, sempre de baixo para cima do pescoço, em direção às têmporas, respeitando a direção natural das fibras da pele. O toque era suave, como se estivesse acordando um tecido adormecido. A mistura era deixada agir por 15 a 20 minutos, tempo suficiente para a albumina formar a película tensora e o açúcar começar sua ação de renovação celular. Nesse momento, o rosto parecia se esticar levemente. É o sinal de que a proteína da clara está agindo. Logo antes de remover, Helena aplicava algumas gotas do mesmo óleo vegetal sobre a máscara já seca. Fazia movimentos circulares delicados com as pontas dos dedos, transformando a máscara em uma esfoliação viva. O açúcar se dissolvia lentamente, levando embora as células mortas e revelando uma pele fresca, com brilho úmido e natural. Depois, ela enxaguava com água fria para fechar os poros e finalizava aplicando babosa pura, apenas o gel, para hidratar e acalmar a derme. Mas o mais impressionante era o cronograma de resultados que Helena observava nas clientes e em si mesma. Após a primeira aplicação, o efeito tensor e o brilho eram visíveis. A pele parecia acordar. Na segunda semana, a textura começava a mudar. Mais lisa, mais uniforme. Na terceira, pequenas linhas de expressão já estavam mais suaves, principalmente ao redor dos olhos e da boca. E na quarta semana, o tom da pele ganhava vitalidade, aquele brilho interno que nenhuma maquiagem consegue reproduzir. Não era milagre, era resposta biológica. A cada aplicação, o microestresse controlado da clara de ovo e a regeneração induzida pela babosa ensinavam as células a se renovar por conta própria. É o que o doutor Lair Ribeiro chama de memória metabólica. O corpo aprende a se regenerar quando você o expõe ao estímulo certo com regularidade. Helena recomendava fazer o ritual uma vez por semana. Mais do que isso, poderia sensibilizar a pele. Menos, e o processo regenerativo não se fixava. Ela chamava esse intervalo de tempo de respiração celular, o espaço que o corpo precisa para responder com equilíbrio. E o mais bonito é que não havia idade limite.
Mulheres de 30, 50 ou 70 anos relatavam o mesmo tipo de resultado: firmeza, luminosidade e um toque de juventude que vinha de dentro, não do frasco. Agora que você já conhece a prática e o ritmo natural desse ritual, é importante entender o que não fazer, os cuidados que garantem segurança e os ajustes que potencializam os resultados. Porque, como sempre diz o Dr. Leir Ribeiro, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, na frequência e na consciência. Helena costumava repetir uma frase que parecia simples, mas escondia sabedoria. Não é a receita que transforma, é o respeito por ela. E isso vale para qualquer prática natural, porque o que deveria nutrir a pele pode, se mal aplicado, provocar o efeito oposto. O Dr. Lair Ribeiro sempre alerta que a natureza cura, mas não perdoa o uso incorreto. Por isso, cada detalhe desse ritual tem uma razão fisiológica. O primeiro erro é a frequência exagerada. A tentação de repetir o ritual várias vezes na semana é grande, especialmente depois do primeiro resultado. Mas esse é o caminho mais curto para irritações e desequilíbrio do manto hidrolipídico, a película natural que protege a pele contra fungos, bactérias e perda de água. Quando a esfoliação é excessiva, essa camada se rompe e a pele entra em modo de defesa, produzindo mais oleosidade ou ficando sensível demais. O ideal é uma aplicação semanal, e apenas isso. Outro erro é substituir a babosa industrializada pela natural de forma descuidada. Nem toda folha é segura. A parte amarela entre a casca e o gel contém aloína, uma substância irritante que pode causar vermelhidão. Por isso, Helena sempre cortava a folha ao meio, deixava escorrer o líquido amarelado por alguns minutos e só então raspava o gel transparente do centro. Esse cuidado simples faz toda a diferença. Há também quem adicione limão ou vinagre, acreditando potencializar o efeito. Grande engano. O ácido cítrico em contato com a albumina quebra a estrutura proteica e pode sensibilizar a pele especialmente quando há exposição solar. Como diz o Dr. Lair, ácido e luz não se misturam. Quem aplicar limão no rosto e sair ao sol corre risco real de manchas irreversíveis. Outro ponto essencial: o teste de sensibilidade. Mesmo produtos naturais podem provocar reações inesperadas. Helena sempre recomendava aplicar uma pequena quantidade no antebraço e esperar 10 minutos antes de usar no rosto. Se não houver ardor ou vermelhidão, o ritual está liberado. E há um truque que ela chamava de upgrade inteligente. Após o enxágue final, aplicar algumas gotas de óleo de rosa mosqueta ou vitamina E, natural antes de dormir. Esses compostos antioxidantes prolongam o efeito regenerativo e potencializam a ação da babosa. Durante o sono, a pele entra em modo de reparo e esses nutrientes agem exatamente quando as células mais precisam. Mas o verdadeiro diferencial, Helena dizia, não estava nos ingredientes. Estava no estado interno de quem os aplicava. Quando a pessoa fazia o ritual apressada, preocupada, o resultado parecia menor. Mas quando fazia com calma, respirando profundamente, o rosto ganhava outro brilho. Isso não é misticismo, é fisiologia. O relaxamento reduz o cortisol, o hormônio do estresse que sabota a produção de colágeno. E é por isso que o ritual da pele viva vai além da estética. Ele é um ato de reconexão. Enquanto você cuida da pele, também ensina o corpo a voltar ao seu ritmo natural. O ritmo da regeneração. Helena costumava dizer que cada rosto tem uma história e que o tempo não apaga a beleza, apenas a esconde, sob camadas de descuido e pressa. O ritual da pele viva não nasceu para criar juventude artificial,
mas para devolver à pele o direito de se renovar. E no fundo, é isso que o corpo sempre quis: ser ouvido, respeitado e estimulado da forma certa. O Dr. Ler Ribeiro ensinava que a saúde é a ordem natural das coisas. A doença é apenas a desordem que esquecemos de corrigir. E esse princípio vale para a pele tanto quanto para o coração ou o cérebro. Quando você oferece o ambiente certo, nutrientes verdadeiros, respiração adequada, repouso e equilíbrio emocional, o organismo simplesmente faz o que nasceu para fazer: regenerar-se. O toque da clara de ovo, o brilho do açúcar, o frescor da babosa e o calor do óleo vegetal formam mais do que uma máscara. Eles criam um pequeno rito de reconciliação entre você e o próprio corpo, e a cada repetição, a pele não apenas se transforma, ela reaprende a pulsar com vitalidade. É como se voltasse a reconhecer o próprio reflexo, só que agora mais vivo, mais presente, mais verdadeiro. A beleza real nunca foi sinônimo de juventude. É resultado de coerência biológica quando o que você faz, pensa e sente está em harmonia. E esse é o verdadeiro segredo que Helena descobriu. A pele só floresce quando o corpo inteiro vibra em equilíbrio. Por isso, se você deseja experimentar essa transformação natural, comece hoje mesmo o seu ritual da pele viva. Não como uma rotina estética, mas como um gesto de presença, um lembrete diário de que o corpo é inteligente e só precisa ser estimulado com respeito. Agora me diga, você já tentou cuidar da pele de forma natural, sem depender de cosméticos industriais? Escreva aqui nos comentários. Quero saber o que você sentiu, o que mudou, o que despertou. E se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que a beleza começa onde a química termina, dentro de cada célula viva. Porque, no fim das contas, o segredo não está na máscara, está em como você volta a sentir a própria pele respirando. E quando isso acontece, o espelho apenas confirma o que o corpo já sabia: a vida está de volta.